Estamos online? Aí, boa noite para quem nos assiste de longe. Quem não pôde vir aqui hoje perdeu uma história engraçadíssima do fulano. Bem, vamos lá, sem muitas delongas, só venho fazer os agradecimentos iniciais aqui. Quero agradecer o Plataforma Calgary, nosso patrocinador do local, que nos cede o espaço. Nós estamos hoje aqui com o Leonardo Cordões, que vai falar um pouco sobre as dores e os recursos emocionais que os imigrantes têm. E é isso, sem muito enrolação, Léo, o espaço é seu. Muito obrigado. Alô? Tá ligado não? Alô? Ok. Funcionando. Ótimo. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Cordões, eu sou terapeuta psicanalista. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de ter ao Anderson, oferecer o espaço para a gente estar conversando um pouco. Bom, eu estou aqui no Canadá já há um pouco mais de 8 anos, né? Vim como todos vocês, vim aprendendo inglês, constituí já minha família aqui, tenho minha filhazinha de 1 ano e meio, e hoje eu estou aqui para falar para vocês uma perspectiva diferente sobre o que acontece com o processo de imigração, que não é tão muito intuitivo e que impacta de forma significativa na vida de todo mundo e que, trazendo clareza sobre esses aspectos que não são muito intuitivos, isso ajuda o processo a ficar mais facilitado, né? Não só com o processo de imigração em si, mas também nas relações que vocês têm com parceiro, com parceiras de vocês, né? Normalmente as pessoas vêm em casal para cá. Porque a minha linha terapêutica, sendo a linha psicanalítica, a gente tem como o objeto de estudo o inconsciente, né? E o inconsciente nada mais é do que essa instância da nossa mente que acaba governando muitas das nossas ações e que a gente tem um acesso, do ponto de vista consciente, muito limitado, né? Então, existe todo um universo simbólico, toda uma estrutura psíquica que, pelas nossas experiências de vida, pela nossa infância, né, pela criação que a gente teve com os nossos pais, com a nossa cultura, que a gente internaliza e isso, de forma muito inconsciente, acaba atuando na nossa vida e impactando na nossa saúde mental e tudo mais. Isso está bem abrangente, mas eu vou estar explicando para vocês inicialmente o que é especificamente a psicanálise e vou estar falando para vocês os principais sintomas e, claro, casos clínicos que acontecem com o imigrante do ponto de vista de saúde mental e o que se tem disponível como recurso para poder estar tornando o processo de imigração mais leve, mais orgânico, mais fluido para todos, né? Então, vou pedir, pode passar para o segundo slide. Então, basicamente, a gente vai explicar primeiro, só para dar um chão, uma base para vocês, o que é psicanálise, porque existe muita confusão hoje em dia sobre o que é o psicanalista, o que é o psicólogo, o que é a psiquiatria, né? Todos são profissionais atuantes da área de saúde mental, mas têm as suas funções diferentes no trabalho de saúde mental de cada um, né? Alguém aqui faz terapia? Só para ter uma ideia. Ok. Alguém que já fez análise como psicanalista? Ok. Alguém tem, só curiosidade, assim, vou fazer um estudo, vou aproveitar que tem uma galera aqui. Alguém sabe, assim, de forma tranquila, definir a diferença entre a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria? Quem tem certeza absoluta, levanta a mão. Ok, ótimo. Então, a gente vai falar sobre psicanálise aqui bem de forma breve, e depois a gente vai falar sobre esse ponto principal, que é um ponto que vai abranger mais ou menos quase tudo que acontece dentro do processo de saúde mental do migrante, que é o chamado luto migratório, né? Que basicamente vai abranger esses quatro, não abrange só esses 4 aspectos aqui, mas ele vai de forma majoritária, dentro de todos os casos clínicos que acontecem no processo de imigração, a maior parte deles vão acontecer esses sintomas aqui. E como que isso vai acabar repercutindo na vida de todo mundo, né? E obviamente depois eu vou tentar
trazer recursos e formas para a gente estar passando por isso de forma mais tranquila. Pode passar. Então, psicanálise ela nada mais é do que um método terapêutico criado pelo médico neurologista austríaco Sigmund Freud. Muita gente achava que Sigmund Freud era psicólogo, mas ele era médico. E basicamente, ele teve seu início no final do século XIX com a observação de quadros clínicos histéricos, que era basicamente, Freud se formou como médico, ele queria ser cientista, só que como ele precisava ganhar dinheiro, e naquela época, desde aquela época, o cientista não era muito valorizado, ele resolveu clinicar. E naquela época, chegavam-se muitas pessoas para ele com sintomas físicos sem nenhuma explicação biológica ou química. Né? Então, por exemplo, chegavam pessoas com sintomas de cegueira, totalmente cego, de um lado, ou do outro, ou dos dois. Né? E ele analisava o cérebro da pessoa, analisava todo o aparelho ocular da pessoa, e a pessoa não apresentava nenhum tipo de problema biológico. Né? Então ele começou a investigar e percebeu que existia uma linha terapêutica na época, que era o que hoje a gente chama de hipnose, que funcionava a amenizar esses sintomas. Então ele chegou à conclusão que esses sintomas físicos eram sintomas físicos muito graves, né? Paralisia, cegueira, que tinham um fundo psicológico. Né? Então, os quadros clínicos histéricos eram essas pessoas, em sua maioria no início eram todas mulheres, que apresentavam esses sintomas muito severos do ponto de vista físico, sem nenhuma explicação biológica. Então, com o tempo, depois de ter tentado a parte de hipnose, ele não se deu muito bem, ele criou o próprio método que foi a psicanálise. Né? E a psicanálise sobre a emoção tem como objeto central do tratamento o inconsciente, que é essa instância da nossa psique, que atua como se fosse do nosso background, assim, né? Rodando por trás do nosso consciente. Né? E pode passar. E aí, isso aqui é importante para a gente entender um pouco a dinâmica de como que acontece as nossas angústias e como que desencadeia todo o processo de sintomas do ponto de vista de saúde mental. Né? E esse conceito dentro da psicanálise dessa criança, o que a religião diz para essa criança, o que a cultura geral diz para essa criança, forma o que o Freud disse de superego, né? Que é essa instância que basicamente vai ser o nosso carrasco mental. Vai ser aquela instância que vai falar para você, não, você não deveria estar fazendo isso não é correto, né? Minha mãe me ensinou que eu não devo bater no amiguinho, que eu não devo ser uma pessoa violenta, ou coisas do tipo, né? E vai existir essa instância central, que é como se fosse uma instância diplomática entre o seu desejo e o que você aprendeu que você deve ou não fazer. Normalmente, quando uma pessoa chega na terapia, de forma geral, né, existem vários casos clínicos, né, mas dentro do ponto de vista clínico da neurose, que é o estado clínico principal da psicanálise, né, que Freud estudou muito a neurose, vai haver esse conflito entre o que eu quero e o que eu aprendi que não posso fazer. Como você maneja essa pulsão de desejo e a supressão dela é o que normalmente causa o sintoma, é o que normalmente causa a doença. Né? Como que você vai manejar isso? Se você vai reprimir, se você vai recalcar, se você vai empurrar para baixo do tapete, isso que vai causar o problema. Então, só entendendo mais ou menos solidão e culpa e idealização. Pode passar. Estamos indo. Foi. Tá difícil então, aqui hoje. Crise de identidade no processo migratório, quando a gente fala de crise de identidade, muitas pessoas acabam confundindo, pelo menos é o que chega até mim. Como assim, crise de identidade, Léo? Poxa, eu vou, sei lá, você ter dupla personalidade, ou você bipolar, ou coisa do tipo. Não, existem crises e crises, né? E o que acontece no processo de imigração? Quando a pessoa, o que acontece? A formação de senso de identidade de qualquer ser humano é pautado no que ela carrega como senso do que ela se identifica
E o que ela se identifica sempre vai ser relacionado com um objeto fora, né? Então, por exemplo, eu carrego como minha identidade que eu sou brasileiro. E eu só sou brasileiro porque eu nasci no Brasil, certo? Eu tenho a identidade de filho, eu sou filho da minha mãe, porque eu nasci da minha mãe. Então, existe sempre uma relação do que eu me identifico com algo que tem fora. E o que acontece com o processo de migração? A gente perde todas as referências porque a gente está indo para um lugar totalmente diferente, né? Então, quando você sai do Brasil e vem para cá, você não vai ter mais muitos dos objetos que você se relacionava. Então, os seus hobbies, a pessoa que tem o costume de, por exemplo, no final de semana ir para o barzinho, do bar, não é o mesmo bar, não é a mesma pessoa, não é o mesmo garçom, não é um amigão, mas para então, tudo isso vai trazer um senso de vazio e despertencimento, que muitas das vezes não é muito bem elaborado pela pessoa quando ela chega aqui. Então ela sente essa sensação de tipo, tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo não consegue explicar muito bem o que está acontecendo e entende que faz parte do processo, está adaptando, e ao clima e tudo mais, mas ao mesmo tempo não passa pelo processo que precisa passar para haver a adaptação e a integração, né? Então, o que acaba dificultando o processo de adaptação, muitas vezes as pessoas param aqui, porque ficam tentando incorporar e trazer as mesmas experiências, o mesmo aspecto de identificação do Brasil para cá, né? E é uma coisa que nunca vai se encaixar, né? Porque é um ambiente totalmente diferente. Então, o que é, né? Perde os referenciais que sustentavam o eu. E por isso que é um luto, né? Um luto migratório, porque basicamente existe essa morte simbólica de uma identidade sua que não pode mais se expressar aqui, né? Então tem esse sentimento de tristeza, tem esse sentimento de algo vazio, de perda, né? De perda de alguma coisa. Perdi alguma coisa. As pessoas acho que eu perdi porque eu não estou mais no convívio da minha família e tal, mas não tem muito a ver com o outro, e sim com a não expressão de uma forma de ser, entende? Então, no processo de terapia, ajudando a entender que existe esse processo e a verdade que o que precisa ser feito é a criação de um novo ser, uma nova pessoa adaptada a um ambiente novo, né? Esse processo pode haver muitas resistências, né? Porque tudo que é novo assusta, né? Tá fazendo sentido para todo mundo? Alguém aqui se identifica com isso? Todo mundo? Perfeito? Ótimo. Então pode haver essa resistência ao luto e ao novo, né? O que as pessoas trazem na terapia, né? Um desencaixe, uma vergonha ou inferioridade, porque traz essa sensação de que você estava num lugar e meio que você deve andar para trás, né? Porque essa criação da identidade, ela tem um processo em que você conhece pessoas, você tem um posicionamento diferenciado e agora aqui você não conhece ninguém, então tem essa sensação de andar para trás, né? Mas eu gosto muito de dizer que, por mais que haja essa sensação, é só uma sensação do ponto de vista referencial, né? Mas o fato de você estar num lugar diferente não necessariamente significa que você andou para trás, né? Então isso é algo muito trabalhado dentro da terapia, através da fala, né? Então essa ambivalência emocional, tipo, por exemplo, a pessoa passa às vezes meses, anos planejando vir para o Canadá, passa a ser uma meta de vida da pessoa, a pessoa às vezes nem tem dinheiro para vir, pega dinheiro emprestado, vem, chega aqui e se sente em luto. Então, vai haver uma ambivalência emocional do ponto de vista, caramba, eu estou muito feliz que eu consegui vir, mas ao mesmo tempo eu não estou tão feliz quanto eu achei que eu iria ficar. Então, isso acaba trazendo todo um sistema, uma dinâmica de culpa, né? E isso também é trabalhado dentro da terapia para poder entender que faz parte do processo dessa ambivalência também, né? Então, nostalgia, culpa e essa perda simbólica, né? Uma perda que muitas vezes não
a pessoa não consegue elaborar isso em palavras, né? E o que pode ser feito, né? Primeiro, reconhecer que, poxa, tem uma parte sua que não vai se expressar mais, conseguir integrar isso de volta em você e reconhecer e aceitar que aquilo não volta. É como se fosse uma pessoa que morreu mesmo, e uma pessoa que morre, ela não volta, né? Mesmo que você volte para o Brasil, mesmo que você tente retomar a sua vida, o fato de você ter experienciado uma nova forma de ser no Canadá, isso vai te tornar uma pessoa diferente que não vai mais se encaixar com a forma como você era no Brasil. Então as pessoas acabam entrando numa angústia muito desconfortante, porque vai haver de forma bem frequente e de certa forma perpétua um desencaixe de pertencimento, tá? Mas isso é algo que com o tempo, terapia, conversa, vai sendo amenizado, né? Existem muitas coisas para serem faladas a respeito sobre isso. Mas reconhecer o processo de luto, construir novas referências de identidade, aceitar o novo como parte de uma nova identidade, né? Valorizar pequenas conquistas, buscar, né, celebração, né, é um processo que ajuda também. Buscar espaços de fala e escuta, né? Às vezes pode ser com amigos mesmo, né? Já os amigos estão em rodas de amigos com outros brasileiros, isso já é um processo que ajuda bastante, né? Mas obviamente você buscar também um profissional que possa estar te ouvindo de uma escuta qualificada e que possa poder estar organizando um pouco a sua fala e devolvendo para você de forma que você possa tornar aquela angústia mais digerível. Isso eu sou suspeita a falar, né? Mas para mim é algo que realmente ajuda em qualquer aspecto, não só no processo de imigração, né? Porque, falando de luto, isso acontece não só na imigração, isso acontece com qualquer tipo de mudança drástica do ponto de vista de identidade. Então, falecimento de pessoas, sei lá, divórcios, tudo que tem uma ruptura muito grande de identidade vai causar esse sentimento de perda, de luto, de desencaixe, né? E a imigração, ela é esse desencaixe de forma bem agressiva, né, para a pessoa, né? Pode passar. Então, os relatos principais trazidos nas sessões são: olha, eu não sei mais o que eu sou, eu era diretor lá na Petrobras, eu cheguei aqui, agora eu sou valet, e eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com a sensação que o que eu estou fazendo aqui, sabe? Poxa, no Brasil eu era alguém importante, eu tinha um cargo mais alto, né? Aqui parece que eu voltei a estaca zero. Eu sinto que nem sou mais brasileiro de verdade, né? Mas também nunca serei canadense, porque eu não nasci aqui, eu não entendo muito a questão da linguagem, é muito difícil, por mais que eu saiba inglês. Às vezes a comunicação é meio travada. Tenho vergonha do meu inglês, parece que eu fico burro quando falo, né? Tem essa coisa da regressão da língua, né? Que acaba remetendo muita gente ao papel da criança, né? Que está aprendendo a falar, né? Então muitas pessoas se sentem nesse posicionamento de, pô, parece que eu virei um bebê, estou falando aqui e eu estou gaguejando, as pessoas ficam me olhando assim com cara de, que bonitinho imigrante, está aprendendo a falar. Então, existe preconceito também, são vários os aspectos, né? Sinto saudade de mim mesmo. Quem já teve isso aqui? Quem falou assim, pô, caramba, cara, saudade quando estava no Brasil, e poxa, a pessoa que eu era, não é que eu não consigo mais ser essa pessoa, né? Que é mais ou menos o que acontece com a imagem que a gente carrega da infância, certo? Por exemplo, o processo de desenvolvimento humano, quando você é criança e você vai virando um adulto, isso acontece gradativamente, né? Então, há uma formação de uma identidade de um ser adulto com o decorrer dos anos. A imigração é mais ou menos isso, só que de um dia para o outro, né? Você passa, tem que se adequar de forma muito drástica, muito rápida, né? Sinto saudade de ser reconhecido, de ser alguém, que as pessoas saibam quem era, ou seja, né, aquele sentimento de, olha, eu estou aqui, eu estou nesse entry-level job aqui, mas eu era médico, quando eu era no Brasil, tá? Eu era diretor, né? Então,
existe toda esse trabalho do ponto de vista de identidade que precisa ser trabalhado, as expectativas criadas, né, em relação à vida para cá, e todo esse manejo interno, né, que do ponto de vista terapêutico e do ponto de vista psicanalítico, né, é melhor trabalhado através da fala, né, quando você coloca isso para fora, né. E muitas das vezes as pessoas têm dificuldade, inclusive, de traduzir o que sente em formas de palavra, né? E é o papel do terapeuta ajudar isso, inclusive. Né? Pode passar? Um dos sintomas que eu achei que era importante diferenciar, que muitas pessoas chegam em terapia achando que estão passando por crise de ansiedade, né? Inclusive é um dos sintomas que talvez as pessoas mais se identifiquem, né? Principalmente do ponto de vista da imigração, né? E é importante diferenciar a ansiedade de pensamento acelerado, né? A ansiedade, ela é uma emoção. E por que eu estou falando isso? É bom a gente dar nome aos bois, né? Porque tem muita gente aí com tristeza se autodiagnosticando com depressão, tem muita gente se diagnosticando com crise de ansiedade, mas na verdade só tem um processo de pensamento acelerado. Então, os nomes são importantes porque os nomes vão carregar junto o quadro clínico em si, e dependendo do que é ou não, você tem que tomar remédio, você tem que fazer tratamento, os tratamentos mudam. Então, a ansiedade, ela é uma emoção e ela sinaliza um perigo real ou simbólico, tá? Ela está ligada a uma sensação física, ou seja, a pessoa sente o coração acelerado, aperto no peito, inquietação, suor, dificuldade de respirar ou relaxar. Na imigração, a ansiedade parece muito ligada ao medo de não pertencer, de falhar ou de perder o controle. E no que isso se diferencia do pensamento acelerado? O pensamento acelerado ele é um padrão de funcionamento mental. Ele normalmente acontece quando se tem muitos estímulos, né? Então, o processo de imigração é um processo que você tem que estar a par de muita informação, tem que estar a par de prazo, né? Então, você pode passar pelo processo, esse processo de hiperatividade cognitiva, mas ao mesmo tempo você não está ansioso, você só está trabalhando numa forma de trabalhar mentalmente mais acelerada, né? E isso não é necessariamente um problema. Inclusive, a ansiedade não necessariamente também é patológica, né? A ansiedade ela tem a sua função, por ser uma emoção, de fazer você ficar em estado de alerta. O problema é quando não tem algo real, do ponto de vista de trazer aquela ansiedade de forma funcional, e isso prejudicar você funcionalmente, né? Que já é uma outra conversa, né? Que eu acho que é importante. Bom, então, o pensamento acelerado é esse estado constante de hiperatividade cognitiva. A mente pensa sem parar, salta de um assunto para o outro, antecipa o futuro, revê o passado e cria preocupações em excesso. Está ligada ao excesso de estímulos e à falta de pausa mental, ou seja, a pessoa não se sente normalmente no direito de descansar e relaxar, né? Então é basicamente isso, o que não necessariamente não vai acabar carregando todos esses outros aspectos aqui da ansiedade, né? Pode passar? Então, o que se sente aqui do ponto de vista da ansiedade, né? A mente cansada, dificuldade para dormir. Isso quando começa já a afetar o ponto de vista mais funcional, né? Que é quando fortemente recomendado você buscar ajuda, né? A mente cansada frequentemente, ou seja, não existiu nenhum tipo de justificativa física para você estar cansado, mas você passou disso, está exausto, né? Isso é um cansaço mental, né? É a sua mente trabalhando, gastando energia e você exausto durante dias e dias e dias, dificuldade para dormir, tensão constante, sensação de culpa e impotência, medo do futuro e as exigências internas excessivas, né? Que vão acabar reforçando a ansiedade, né? Então, do ponto de vista do que pode ser feito dentro da clínica psicanalítica, é dar espaço à palavra, né? A você se colocar numa posição vulnerável, onde você possa
colocar para fora suas angústias, né? Isso por si só já vai amenizar os processos, os sintomas de forma geral, né? Investigar as raízes emocionais. Então, por exemplo, às vezes o fato de você estar frequentemente em um estado de vigilância e controle, isso de alguma forma pode mexer em aspectos do passado em relação, por exemplo, a como a sua família era controladora com você, né? E você não era permitido errar, por exemplo. E o tipo de experiência canadense, por ser uma experiência que você precisa estar em controle de muita coisa, isso inconscientemente pode cutucar um pouco esse lado seu que foi machucado do passado. E isso vai trazer uma ansiedade que vai além da conta e do explicável, né? Então, assim, isso é só um exemplo assim, bobo, né? Podem ser 1 milhão de coisas, e por isso que existe análise, que é para a gente investigar o que está por trás dos sintomas, né? E trabalhar o ideal do imigrante perfeito. Por quê? Porque quando a gente está no Brasil, como é que começa, né? Quando a gente pensa em vir para um outro país, existe a elaboração de uma ideia super idealizada do que seria se a gente fosse para um outro país. Ou seja, sair do Brasil, porque quando eu chegar no Canadá, eu vou ganhar em dólar, então eu vou conseguir transferir dinheiro para o Brasil, vou ajudar minha família, e lá a gente trabalha, a gente conquista, a gente cresce, porque eu tenho um fulano que viajou para o Canadá e está super bem. Então, existe uma alimentação de um ideal, muitas das vezes, se eu não para falar 100% das vezes, muito inatingível, né? Muitas das vezes pautada sobre uma base duvidável, no sentido de que eu conheci um cara, né? Então isso acaba prejudicando muito o processo de imigração, porque as pessoas vêm com esse ideal. Não, eu já tenho 20 anos de experiência em TI, gente, eu vou chegar lá, uma semana no trabalho. E não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Pelo menos é o que passa na nossa cabeça, mas não acontece. Então isso é trabalhado também. E algumas estratégias complementares é você tentar trabalhar a respiração, rotinas com limites claros, previsibilidade, ajuda bastante. Evitar excessos de estímulos, ter um momento para você de introspecção, um momento em que você pode conversar com um amigo mais próximo. Cultivar o presente, ou seja, estar presente nos momentos, né, em que você está aproveitando as suas amizades, no momento que você está exercitar, né, o estado de presença, né, porque o que traz ansiedade é a constância do pensamento no futuro, né? Então, você se policiar para estar em momento presente, isso ajuda bastante, né? E, obviamente, né, procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um terapeuta, não só necessariamente psicanalista. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Tem gente que se identifica mais com outras linhas terapêuticas, círculos de apoio, existem círculos de apoio ao imigrante aqui. Eu mesmo participo de um círculo de apoio, não ao imigrante, mas a homens aqui no Canadá, e a gente se reúne para falar das nossas questões. Enfim, procurar a sua rede de apoio, né? Procurar um lugar confortável onde você possa conversar com alguém, né? Pode passar. A solidão, ela vai acontecer muito sobre essa vivência de vazio, né? E não necessariamente as pessoas confundem com falta de pessoas, né? de estar junto de pessoas, né? Mas a solidão, ela não acontece pelos aspectos externos, né? A solidão fala de um vazio, de uma ausência interna, né? E acaba acontecendo muito para o imigrante por conta dessa perda de referências, né? A pessoa sente esse vazio, sente essa perda referencial e acaba se sentindo isolado, acaba se sentindo ilhado, porque do ponto de vista da referência da pessoa que sai do Brasil
e ela tem aquele grupo de amigos no Brasil, ela não se dá conta que o recomeço aqui vai exigir um certo nível de trabalho e proatividade para que você crie um novo círculo, né? Então, muitas das pessoas chegam aqui, sentam em casa e ficam na esperança, às vezes ilusória, de que vai se criar um círculo de amizades, um círculo de apoio de forma orgânica, né? E não é assim que normalmente acontece, né? Pode até acontecer, mas não é assim que normalmente acontece. Então, se sentir-se invisível ou sem lugar, principalmente pessoas aqui que vão ter dificuldades com a língua inicialmente, né? Vão estar na roda de amigos, não vão conseguir se expressar, então vão ter aquele sentimento que são quase que um fantasma ali diante do grupo, né? Na psicanálise, a solidão é vista como um estado de sujeito diante da falta, e não apenas da ausência de companhia, ou seja, é causado principalmente por essa sensação de que alguma coisa está faltando, né? Então, ausência de vínculos profundos, sensação de isolamento interno, nostalgia constante, sensação de ser estrangeiro em todos os lugares, cansaço emocional, vergonha ou medo de demonstrar fragilidade, tentando parecer bem e adaptá-lo, né? Essa questão da gente tentar sustentar uma imagem, né? Sustentar que está tudo bem, e vai ficar tudo bem, porque, afinal de contas, houve toda uma movimentação de energia, de esforço, de dinheiro, inclusive, para estar aqui. Então, se eu ainda ficar mal, é até pior, porque aí vai vir muita culpa em cima disso, né? O que os meus familiares vão pensar, o que os meus amigos vão pensar. Então, vai ter toda essa problemática envolvendo você estar mal e, ao mesmo tempo, não se permitir ficar mal e se colocar numa condição vulnerável para poder, para que você possa se ajudar, né? E por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque, para mim, eu achava que era muito intuitivo, assim, muito óbvio. Mas muita gente chega na clínica e meio que não se dá conta disso tudo, né? Já passou para outro, né? Okay. Continuando aqui, dentro da clínica psicanalítica, então dar palavra a esse vazio, falar sobre isso, né? Colocar para fora, né? O que exatamente é esse vazio para você? O que está trazendo para você essa sensação de vazio? O que significa isso? É mais a relação com o outro? É um senso de identidade em relação à sua carreira? O que você perdeu que você está sentindo mais falta e que fazia parte considerável da sua identidade? O que a gente vai trabalhar aqui, né? Vão ser sempre várias coisas, mas sempre vai ter um aspecto central que vai trazer maior desconforto dentro dessa questão do vazio, né? Novamente, né, reconhecer a solidão como parte natural do processo de transformação faz parte. A solidão é uma resposta a esse processo de luto, né, dentro da imigração. Então, é inevitável, né? A gente não está tentando evitar os sintomas, a gente está tentando passar por eles de forma mais tranquila. É assim, pelo menos, que a psicanálise vê. Tá? Então, elaborar esse uso simbólico, né, trazer isso de forma mais organizada, elaborada. Resgatar o vínculo com o próprio desejo, né? Porque o que acaba acontecendo também é que as pessoas vêm para cá com muitos desejos, muitas vontades, e acabam percebendo que as coisas não vão acontecer na velocidade que elas querem, na forma que elas querem, do jeito que elas querem. Então, isso acaba meio que anestesiando um pouco o desejo da pessoa, e a pessoa acaba ficando meio que sem motivação e sem força para poder buscar as coisas, porque na verdade é o desejo que movimenta a pessoa, né? Então, precisa ser resgatado esse vínculo com o próprio desejo, né? O que ela veio inicialmente buscar aqui, né? Estratégias complementares: manter vínculos afetivos com o Brasil, buscar grupos ou atividades locais, permitir-se novas relações, criar momentos de autocuidado, evitar o isolamento prolongado. Então, como eu falei, é necessário que a
haja uma mudança de perspectiva do imigrante a ponto dele se permitir e de forma proativa buscar coisas que ele muito provavelmente não estaria disposto a fazer, para ele de forma prática testar o que pode ser uma identidade nova em que ele pode estar se posicionando, né? Então, buscar um hobby que muito provavelmente você não estaria fazendo, como por exemplo, sei lá, rock ou coisas típicas daqui, se permitir, mas eu não tenho vontade, vai lá, vê como é que é, conhece o pessoal. Às vezes as pessoas frequentam tipos de hobby não só pelo hobby em si, mas pelas pessoas, né? As pessoas fazem parte da maior parte da motivação, né? Se você gosta das pessoas, muitas vezes você passa a gostar inclusive da atividade, por causa das pessoas, né? Então, é muito necessário que se tenha essa abertura de novas experiências, né? E de forma proativa. Você está efetivamente buscando isso e entender que isso é parte do processo da sua saúde mental, né? E não ficar tentando empurrar a forma conhecida, a forma familiar de ser que você era no Brasil aqui. Porque isso normalmente quase nunca dá certo. Tá? Exatamente, evitar o isolamento prolongado, ou seja, tentar de forma proativa ter essa busca, né? Pode passar. Então, muitas das falas que são trazidas nas sessões, olha, eu tenho até amigos aqui, mas me sinto sozinho mesmo assim. Ninguém entende o que é começar do zero num lugar onde ninguém te conhece, ou seja, muitas das vezes acaba havendo esse conflito entre as pessoas que imigram aqui e familiares que ficam no Brasil, né? Que é realmente muito difícil de você passar a fazer as pessoas que não estão experienciando o processo de imigração entenderem o quão difícil é, né? Você se adaptar, começar de um lugar novo, mas poxa, fulano, só vai lá e tal. As coisas são mais complicadas, né? As coisas são mais complicadas. Mas precisa, de certa forma, haver esse desprendimento também com a expectativa do outro, né? Principalmente dos familiares, né? E obviamente tudo isso, gente, muito bonito, falar é muito fácil, né? É um processo que demanda tempo, esforço e demanda também abertura, humildade, e é um processo que é médio e longo prazo e faz parte, né, do processo. Idealização e culpa. Então, que acontece bastante também, né? O que é essa idealização e culpa? Aquele processo de idealização do imigrante, né? Super, hiper, ultra idealizado, né? Então, vai acontecer um sentimento de dever algo a alguém ou a si mesmo, ou seja, alguém que sai do Brasil e foi contrariado, por exemplo, pela família toda. Não, o que você vai fazer lá? Seu pai tem um negócio aqui, trabalha aqui no negócio do seu pai. Já está tudo garantido. Para que você vai se meter lá? Não é filho. Mas a pessoa quer, porque ela tem esse ideal, né? Ela criou essa idealização de que quando ela chegasse no Canadá, ela vai conseguir atingir um posicionamento, uma forma de ser, que ela vai ser feliz, né? E quando ela chega aqui e ela se depara com a realidade, vai haver esse sentimento de que como se estivesse devendo algo à família, porque de certa forma muita gente sai do Brasil e carrega o sentimento de abandono, né? Então, se eu sair e ainda mais não estou mais perto dos meus pais, então eu devo alguma coisa, né? Porque eles inclusive não queriam que eu estivesse aqui. Então, vai haver essa junção, né, da idealização de vir e ao mesmo tempo a culpa de ter deixado as pessoas que você ama, os familiares e amigos no Brasil, né? Então, aparece quando o sujeito precisa justificar a escolha de ter partido. Não, mas aqui eu ganho dólar. Não, mas aqui eu tenho perspectiva, né?
a constância dessa justificativa excessiva, compulsiva, né, ela nada mais é do que um sinal de algo não resolvido, que precisa ser elaborado e conversado em sessão, né, para poder tá amenizando os sintomas, né. Sensação de ter deixado as pessoas para trás, como eu falei, ou não ter sensação de ter deixado pessoas para trás, pais, filhos, amigos, ou de não estar correspondendo às expectativas dos que ficaram, né? Conflito entre o desejo de crescer e o medo de trair suas origens. Isso é menos comum, mas acontece também. Colocar o novo país, a experiência migratória, ou até o próprio eu em um lugar de perfeição, ou seja, essa coisa muito, né, como eu falei, isso, muito idealizada. Então vai existir, né, que a gente acaba sentindo muita pressão, né, pressão, vergonha, ou sentimento de fracasso, sensação de dívida, dificuldade de se permitir descansar ou errar, né, porque vai haver aquela instância que a gente viu lá no início do superego cobrando a gente o tempo todo, né, com o chicote na mão, assim, você não queria ir para o Canadá? Agora você vai também, vai descansar enquanto eu não for CEO da Microsoft. Então assim, e esse peso, né, essa dificuldade de se permitir descansar, vai ser trabalhado, né, em terapia, a pessoa pode buscar inclusive outras linhas, mas com o decorrer das sessões a gente vai ver que essa dificuldade muitas das vezes não está atrelada a algo simples, né? Sempre tem a ver com o histórico, o histórico familiar, a forma como os pais lidavam com aquela pessoa, enfim. Então, a imigração como um todo, ela já é um processo, assim, vai exigir bastante psicologicamente da pessoa, e por ser um processo que vai exigir bastante, vão acabar emergindo outras coisas, né? Que vai, a pessoa vai acabar trazendo coisas que não foram resolvidas, né? E que vão acabar... que é mais ou menos assim, o sintoma, ele é como se fosse uma mensagem, dizendo para você, olha, tem alguma coisa aqui que precisa ser vista, você está ansioso, isso é uma mensagem, por que você está ansioso? E muitas das vezes na terapia a gente vai ver que essa ansiedade, ela foi trazida pelos aspectos internos, mas ela tem origem num processo familiar, num processo de criação, sempre atrelado a algo mais subjetivo da criação e do desenvolvimento. Né? Pode passar? E o que pode ser feito? Né? É um pouco repetitivo, mas a psicanálise ela é conhecida pela cura através da fala. Né? Então, o espaço para a fala, para você, nada mais é do que você ter um momento seu de... como se fosse assim, de descarrego. Né? É uma forma de você se limpar do ponto de vista psíquico através da fala, colocando para fora. Né? Acho que todo mundo aqui deve entender, né? Quem nunca fez aquele desabafão, não é a mesma coisa, né? Mas quem nunca desabafou com um amigo e depois sentiu, estou aliviado agora, eu botei tudo para fora, né? É mais ou menos isso, só que imagina um amigo com uma escuta super qualificada, em que cada palavra que você usa, ele vai pegar aquela palavra e vai jogar de volta para você, e você vai falar, putz, não tinha parado de pensar que quando eu estava reclamando do meu chefe, eu usei a mesma palavra que eu usei para o meu pai. Eu acho que tem alguma coisa aí. Então, assim, começa por aí, normalmente, né? Então, dar espaço à palavra, investigar as leis emocionais, e trabalhar esse ideal do migrante, né? Porque o ideal, ele vai fazer parte daquela instância do superego, né? Que é o que você deseja ser, que é o seu eu ideal, né? E esse eu ideal sempre precisa estar sendo revisitado, sempre está sendo confrontado com uma realidade, né? Estratégias complementares, falar com vulnerabilidade, evitar comparações, reconhecer conquistas reais, permitir-se
descansar e sentir falta, aproximar-se de pessoas com quem você possa ser autêntico, né? São coisas que ajudam, né? Pode pensar? Então, as principais falas das sessões são: eu não posso reclamar, eu escolhi vir, né? É como se a pessoa não se permitisse ser dual, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que ela é como se fosse uma tentativa de permanência de algo que na psicanálise a gente chama de um eu puro, né? Não, eu quis vir, eu vim, então eu estou feliz. Então, dentro da terapia, a gente tenta trazer que, na verdade, o ser humano ele nunca vai ser um eu puro, autêntico, único, uma coisa só. Sempre vão haver duas coisas. Você nunca vai amar 100% alguém, você nunca vai odiar 100% alguém. Você sempre vai ter os dois. E muitas das vezes esse conflito da dualidade de amar e odiar, enfim, pode ter inúmeras formas de dualidade, né? É que vão trazer o sofrimento, né? Então essa fala aqui, ela representa um pouco essa dualidade, né? Tipo, olha, eu não posso reclamar, eu escolhi vir. Não, você pode reclamar, né? Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% perfeito, nem tudo é 100% ruim. Você pode falar de coisas, reclamar de coisas que você não está feliz, mas ao mesmo tempo ficar feliz que você veio, né? Se permitir você ser mais de uma coisa, né? Me sinto mal quando eu falo das dificuldades com a minha família. Eles acham que eu estou vivendo um sonho, né? Então, aquela questão da idealização e você poder estar revisitando aquela idealização e tentando trabalhar ela de forma mais realista, de forma mais elaborada, ajuda também, né? Me sinto culpado por ter deixado os meus pais sozinhos. Parece que eu tenho que provar todos os dias que foi a escolha certa, não consigo relaxar, parece que ainda não fiz o suficiente. E aí aqui, gente, eu acabei não fazendo um slide, mas acho que é importante falar, que eu acho que acaba acontecendo com todo mundo, né? Todo mundo que parou um dia no Brasil para pensar em estar aqui, tinha uma sensação de falta, uma sensação de incompletude, uma sensação de inadequação, uma sensação de existe algo melhor que eu posso experienciar do que está no Brasil, né? E aí o que acontece é que as pessoas vêm para cá e essa sensação continua. Então deve ser o pior. Aí pega. E essa sensação continua. Não, mas deve ser o trabalho. Aí consegue trabalhar. E essa sensação continua. E o que a psicanálise tem a dizer a respeito desse sentimento, de angústia e de falta de completude? Não é uma boa notícia, vocês não vão gostar. Mas esse sentimento de falta, de incompletude que todos os seres humanos da face da Terra têm, ele não é algo a ser resolvido, ele é algo estrutural, ele é algo da constituição da mente do ser humano. Ele não é algo para ser resolvido. Esse tipo de desconforto ele é necessário, inclusive, para a movimentação do ser humano. Porque esse sentimento de falta ele vai estimular o desejo. E o desejo, como eu falei, é o que impulsiona o movimento. Você não deseja aquilo que você já tem. Então, esse sentimento que muitas vezes, a maioria das pessoas quando chega em terapia vem trazer, a gente nunca fala da lata assim, né? A gente sempre vai trabalhando com o tempo, porque muitas vezes as pessoas não estão em uma situação mais vulnerável, principalmente quando chegam na terapia, né? Então, basicamente, no processo terapêutico vai ser desenvolvido essa ideia de que você precisa fazer as pazes com a falta e o sentimento do seu desejo, né? E que ele está ali por um motivo específico e, na verdade, é um motivo muito importante. Porque quando esse sentimento de falta some, quando o desejo desaparece, normalmente as pessoas entram em depressão profunda. Porque é falta de desejo, é falta de fazer qualquer coisa, você não tem mais desejo, você não tem sensação de falta. É claro que a depressão ela acaba sendo um pouco mais que isso, né?
mas acaba sendo uma casa muito próxima da outra, né? Então é preciso que seja feito umas pazes com esse sentimento de falta e que passe a ser visto essa sensação como algo que pertence a você e que pode jogar a seu favor, né? Faz sentido isso, gente? Todo mundo aqui faz sentido? Show. E por último, gente, como é que a gente está de tempo? Não estamos. 15 minutos para encerrar o evento. Tá, perfeito. Já encerrei basicamente, eu queria só falar de uma parceria que eu estou fazendo com a Associação Brasileira aqui de Calgary. LCBS Therapy é a minha clínica. Na minha clínica eu faço uma junção de tratamentos psicanalíticos com ferramentas de autodesenvolvimento em coaching. Minha formação é em coaching e de autodesenvolvimento e eu sou terapeuta psicanalista. Eu faço essa junção dos dois de forma a estar trabalhando com a pessoa pelo que existe de demanda dela, né? A terapia psicanalítica ela vai trabalhar muito o passado e vai tentar trazer a origem, entender o que está trazendo os sintomas e como que isso pode estar sendo trabalhado para que a pessoa consiga se destravar do passado, né? Mas automaticamente também eu trago algumas ferramentas de coaching que ajudam no planejamento, então pessoas que estão com objetivos específicos e coisas do tipo, a gente pode estar trabalhando ao mesmo tempo isso. E na minha parceria com a associação, todo mundo aqui conhece a associação, né? A Associação Brasileira é onde a gente vota, é onde a gente tem eventos lá de churrasco e tudo mais. Não? Não? Ok. Então, está pensando agora na Associação Brasileira? Pois é. Dentro do que eu falei, gente, de um dos aspectos complementares que ajudam na integração, sendo a rede de apoio, recomendo fortemente buscar uma rede de apoio, né? A Associação Brasileira é uma das associações que eu mais gosto, porque ela sempre está organizando eventos, eles são muito, têm um senso muito forte de comunidade, né? Então, foi lá que eu realizei minha primeira palestra, eles são super acessíveis também. Então, esse tipo de suporte é muito interessante. E a nossa parceria vai estar, a gente ainda está no processo de formalização disso, mas a gente estaria trazendo benefícios para os associados da associação, que aí, no caso, teriam um pacote de sessões terapêuticas gratuitas e teriam um desconto que ainda está sendo negociado das sessões de terapia de casais e terapias individuais. Eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo que você consegue uma rede de apoio, vocês conseguiriam também, se fosse do interesse de vocês, fazer as sessões de psicanálise ou sessões em grupo também, que a gente está fazendo. Então, estou aproveitando aqui o momento para estar divulgando isso que é o meu projeto inicial, mas quem tiver interesse, eu super recomendo a associação. É isso. Dúvidas, perguntas, identificações? Alguém se identificou com alguma coisa que eu falei? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas, pessoal? Só ficar sempre tímido, eu vou fazer uma pergunta. Então, a gente está com um tempo bem corrido, que geralmente a gente inicia às 8, mas eu imagino que a gente consegue dar um gás, mas a gente não vai ter um momento de networking depois, mas vamos lá. Você falou sobre suporte, grupos e poder falar e tudo mais. Como o seu olhar profissional e como a psicanálise de uma forma geral veria o apoio de grupos religiosos em relação a essas dores que você trouxe hoje? Eu acho que você tem um espaço. Acho que o mais importante não é a questão religiosa ou o tipo de grupo em si. Eu acho que o mais importante é você estar inserido em um grupo que você se identifica. Um grupo que ressoa com você os mesmos valores, onde você se sinta, onde você consiga se permitir vulnerável, porque a vulnerabilidade é muito importante, né? Porque é na vulnerabilidade que a gente tira um pouco as nossas máscaras, né? De aparentar ser alguma coisa para sustentar uma imagem que a gente considera importante, né? Então, o mais importante não seria estar num grupo religioso em si, ou num grupo, sei lá, voltado para mães, ou um grupo voltado, sei lá, que seja, né?
Acho que o mais importante é você estar no lugar em que você se sente bem-vindo. Eu diria que, se você é uma pessoa religiosa, vai fazer sentido você estar num grupo religioso, porque você vai falar a mesma língua, né? Isso ajuda no processo terapêutico quando você tem uma proximidade de comunicação, de língua com o outro. Eu respondi? Sim. Mais alguma pergunta? Mais perguntas? O pessoal está bem tímido. O pessoal está tímido ou o pessoal está tipo, olha, eu entendi tudo, Não, sabe o que é? É porque você está tocando em dores e aí ninguém vai querer fazer pergunta. Tem um amigo. Alguém quer falar de algum amigo? Alguém quer falar de um amigo? Alguém conhece o fulano? Eu amo. Eu tenho um amigo que está no Canadá há 8 anos. E ele tem, assim, já se envolve, já se conectou de certa forma, né, com a comunidade brasileira, mas aquele passo de se conectar de verdade com a comunidade canadense, vamos dizer assim, é sempre um grande desafio. Né? Uma coisa é você se aproximar dos seus, das pessoas que você conhece, que você tem algum tipo de afinidade, e outra coisa é você, a gente sabe, acho que todo mundo sabe aqui, para um canadense te convidar para um churrasco, para um almoço, para qualquer coisa, é um milagre, né, muito grande. O que você recomenda para quem quer de fato, de uma vez por todas, se inserir, né? Não ser como se dizer, construir um mini Brasil dentro do Canadá, mas ele continua ali, né? Nos mesmos hábitos, convivendo com as mesmas pessoas, os mesmos brasileiros. O que você recomenda para a pessoa que quer dar esse passo de verdade e se lançar e, vamos dizer assim, se conectar um pouco com o passado? Eu acho que ajuda. Não, legal, gostei da pergunta. Eu diria o seguinte, eu acho que muito desse processo de sentir a resistência da comunicação com o canadense vem muito de aspectos culturais em que a gente carrega, né? Então, por exemplo, eu imagino que uma das coisas mais difíceis desse processo de você interagir com o canadense é que dentro da nossa cultura, dentro do que a gente aprendeu, a forma como o canadense se relaciona com a gente pode trazer como interpretação para a gente em que a gente, por exemplo, está sendo, sei lá, inconveniente ou está sendo push, alguma coisa assim, porque vai haver esse conflito de cultura, né? Então, não existe infelizmente, uma fórmula mágica, um jeito fácil. Eu acho que o trabalho talvez a ser feito é um processo muito mais interno, do ponto de vista, poxa, olha só, ele não me convidou, não é porque, sei lá, ele não gosta de mim, ou é porque existe um processo de impacto cultural e você tentar trabalhar isso internamente, né? A terapia ajuda muito isso, né? Então, o fato de, por exemplo, você se sentir desconfortável, sei lá, um amigo canadense no trabalho, chamou algumas pessoas e não chamou você, né? Como isso vai bater para você? Talvez, se você fosse canadense, você não iria ligar, porque dentro da cultura canadense entende-se que, para o aniversário, só vai chamar os 2, 3 melhores amigos. No Brasil não é assim que funciona, né? A gente tem um aniversário e a gente chama a companhia inteira. Então, assim, vai haver esse conflito, essa explicação mental que a gente tem na cabeça, que é muito distorcida pelo que a gente aprendeu pela nossa cultura, mas isso não significa que se replica na cabeça do canadense. Então, tentar separar essas duas coisas, o que a gente sente pela nossa experiência, pelo nosso histórico da cultura, e o que realmente que muitas das vezes é diferente, né, na cabeça, principalmente do canadense, né? Então, constantemente estar se colocando em posições de você fazer amizade e tudo mais, mas ao mesmo tempo se permitir colocar situações desconfortáveis, e isso é parte do processo, que é inevitável. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Leonardo, por favor. Obrigado, gente. Obrigado. Estamos encerrando o nosso evento de hoje. E antes de encerrar mais uma vez, quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Pato Von Calgary, que nos cede o espaço, a Neon Omni. Quero agradecer a nossa equipe, que trabalha arduamente para poder fazer com que o evento aconteça aqui. Obrigado a todo mundo. Para quem quiser ficar ligado, para o mês que vem, nós teremos a palestra com a Emily
sobre marca pessoal. Então, acho que é um outro ponto muito importante também, saber se vender para poder o amigo canadense te chamar para o aniversário. Brincadeiras à parte, mas você saber se posicionar, saber como se apresentar melhor, se posicionar no mercado e tudo mais. Vocês conseguem ver tudo certinho sobre os nossos próximos eventos, tudo que a gente está fazendo no nosso site cbrt.ca. Vocês podem acompanhar também no Instagram, @cbrt, o nosso LinkedIn, Calgary BRTech, e a gente vai encerrar aqui a gravação agora. Eu queria que todo mundo se juntasse para a gente poder tirar uma foto. A gente sempre esquece de tirar foto. É isso. Obrigado quem veio, obrigado quem assistiu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.